Pai do Senhor, meus queridos, meus amados irmãos, aqui estamos de volta mais uma vez para falar, um pouco mais das parábolas contadas por Jesus. Pois bem, eu gostaria de destacar um título que tem por nome Os Dois Fundamentos. Esta parábola foi contada logo assim que o Senhor estava dando o seu sermão da montanha, onde está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, do versículo 24. Gostaria de lembrar ao ouvinte, aqueles que não sabem o que é uma parábola, gostaria de trazer para vocês uma lembrança. A parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. E Jesus usava muito as parábolas naquela época. E não é diferente nesta época que aqui nós estamos. Pois bem, eu vou estar lendo aqui este versículo 24 do capítulo 7 de Mateus, onde vai estar falando sobre esta parábola. O título é Os Dois Fundamentos, ou Os Dois Alicerces. Vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificados sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pois bem, Jesus, quando contava esta parábola dos dois fundamentos, Jesus vai destacar dois tipos de alicerce. Jesus vai ali falar sobre o alicerce que foi feito na rocha, e Jesus também vai falar de um alicerce que foi feito sobre a areia. Quando Jesus começa a falar, Jesus diz para o prudente e o insensato. O insensato vai ouvir do mesmo jeito, da mesma forma que o Senhor está falando para o prudente. Ou seja, não teve diferença em falar. Ou seja, Jesus, da mesma forma que falava para o prudente, os seus ensinamentos, Jesus também falava do mesmo ensinamento para o insensato. Ou seja, os dois ouviram, tiveram a mesma oportunidade que um teve, o outro também teve. Ou seja, Jesus não estava fazendo e nunca fez exceção de pessoas. Agora, cabe cada um guardar aquilo que o Senhor estava falando. E nós temos um exemplo que este insensato, ele não guardou aquilo que o Senhor falou. Pois bem, quando Jesus começa a falar para aqueles povos que ali estavam em sua volta, ele falava era para todos.
ouvir e guardar. E este insensato, ele teve a sua oportunidade e acabou que ele não quis guardar o mais importante, que era para fazer a sua fundação. Ele escolheu fazer a sua fundação sobre areia e por isto ele vai sofrer um dano. E a Bíblia diz neste versículo, no final do versículo 27, vai dizer que sendo grande a sua ruína, ou seja, seja grande a sua perca. Se você for analisar, você vai ver que o Senhor ali estava falando sobre os dois fundamentos, e o fundamento nada mais é do que a fé que é plantada, ou a fé que você tem em Jesus. Esta rocha, a qual pode vir chuva, pode vir tempestade, que nada consegue derrubá-lo ou nada consegue te atingir. Sabe por quê? Porque você está plantado na rocha que é Jesus Cristo. Você está com alicerce feito na rocha que é Jesus. E por isso Jesus ali começou a explicar para aquele povo que ali estava sobre esta parábola, sobre os dois fundamentos. A fé, o nosso apóstolo Paulo, ele um certo dia, ele falou assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Hebreus 11, versículo 1. Paulo estava falando o seguinte, que, meu querido, você que tem a fé em Jesus Cristo, você que tem a fé plantada dentro de você, quando diz plantado, é o fundamento, é a base aonde está colocado aquela fé. A fé é comparado com o alicerce. Esse alicerce, quando ele é bem profundo, ele te dá uma segurança. Ele te dá uma segurança que pode vir a luta, pode vir o que for sobre a tua vida, que não vai te abalar. E assim Jesus estava falando para aquele prudente, que aquele prudente ele estava bem colocado em sua posição. No versículo 24, da parte B, vai dizer o seguinte, disse assim, na parte B, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é essa rocha? Essa rocha é Jesus Cristo. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Olha que coisa linda. Por que não caiu? Porque ela está colocada, está plantada, este firmamento da rocha. A rocha é quem? É Jesus. Em algumas vezes você pode se encontrar em situações que muitas das vezes você pode até mesmo dizer, eu não estou aguentando, a luta é grande, sofrimento é grande, e eu não vou suportar esta luta. Mas Jesus, ele está falando o seguinte, olha, quando você foi feito o seu alicerce, saiba de uma coisa, que o seu alicerce foi plantado nesta rocha, ou seja, o seu alicerce está plantado em mim,
e por estar plantado em mim, você não vai se abalar, porque eu sou a sua rocha, eu sou o seu fundamento, eu sou o seu firmamento, eu sou aquele que te protege e te guarda. Querido, se você parar para ver ou analisar, você vai ver que a casa, você olha, ela é muito bonita, muito linda por dentro e por fora, mas embaixo, que é o alicerce, você não vê. Alguém pode passar por você e não ver Cristo em você, porque é Cristo que é o teu alicerce. Mas saiba de uma coisa, que você é aquilo que tem chamado a atenção daqueles que passam em sua volta. Muitas das vezes alguém pode te julgar de seguinte forma, achar que você não tem nada de Deus pela tua aparência, mas só que nós não devemos julgar um livro pela capa. Primeiro devemos consultar, pedir a Deus a direção. E esta direção só quem dá é Ele, só quem julga é Ele. Deus, Ele te plantou nesta rocha que é Jesus. E que você possa ser hoje uma casa plantada, ou uma casa fixada, ou uma casa feita sobre essa rocha que não vai se abalar. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir os rios, mas você não vai ser impactado e não vai cair. Sabe por quê? Porque você está plantado na rocha que é Jesus. A fé em Jesus Cristo que Paulo estava falando neste livro em Hebreus capítulo 11, do verso 1, esta fé ninguém consegue tirar de você. Sabe por quê? Porque você é o firme e fundamento. Quando tem a palavra do firme fundamento, você já pode ver que tem essas duas origens, firme e fundamento. Ela não vai ser abalado. Aleluia! Que Jesus possa cada vez mais te dar condições para você estar sempre fazendo aquilo a qual Ele te chamou para fazer para Ele. Não deixa ninguém abater a tua fé. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus para fazer a sua obra. E Jesus, Ele ali separa aquele insensato e mostra como foi grande a tua ruína. Caiu a casa, perdeu o seu bem mais precioso, que no momento da sua perca, ali agora começa porque aquela casa caiu, e Jesus lhe dá o seu parecer, o porquê. Aquela casa só caiu porque ele não fez, aquele insensato não fez a sua casa na fundação correta, na fundação certa que o Senhor ali falava. Ou seja, ele só ouviu e foi lá e fez sobre a areia. E saiba de uma coisa, que aquele que ouve a palavra do Senhor e não guarda, ele não tem firmeza no Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai ficar poucos tempos, poucos dias, e não vai aguentar a luta e vai acabar desanimando. Sabe por quê? Porque ele não tem raiz, ele não tem nenhuma fundação feita embaixo, né, daquela casa. E Jesus está falando o seguinte, que grande é a sua ruína, que hoje Deus possa te dar a segunda chance para você ser plantado e ser feito
o seu alicerce na rocha que é Jesus. Que Deus o abençoa e que o Espírito de Deus possa te ensinar como você deve ser perante Ele. Ouve essas palavras, guarda para que você possa fazer o que o Senhor te manda você fazer. Amém?